Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu venho fazer um vídeo, tá? Para, como é que eu vou dizer? Para atualizar as leituras bíblicas que eu venho fazendo, amém? Então, o último que eu tinha feito, se eu não me engano, no vídeo foi. Deixa eu ver aqui. Acho que foi Coríntios. Deixa eu ver aqui. Apesar de que foi Coríntios, sim, se eu não me engano. Agora eu tô em Crônicas. Não, foi em Crônicas, né? Que eu ia começar Crônicas. Então eu já fiz a primeira Crônicas, tá? Já terminei. E tô na segunda Crônicas, tá? Tô na segunda Crônicas. Hoje eu fiz o 15 e o 16. Eu faço dois, tá? Então amanhã eu faço o 17 e o 18. Concluí também a leitura, concluí a leitura de Atos, tá? Concluí a leitura de Atos. Atos vai até 28. Terminei, tá? Concluí a leitura de Atos. Esse daqui é um estudo bíblico às quintas-feiras na minha igreja, que é pela família, se chama Terapia do Amor, né? Ela é feita para casais. Casais que estão com problemas em casa, com problemas querendo se divorciar, brigas. A gente sabe que o mal entra, né? Na nossa casa, na nossa família. Por isso a gente tem que estar na presença de Deus. Então, toda quinta-feira tem reunião o dia todo, a última às 7h30 da noite, que se chama Terapia do Amor, sobre a família. Graças a Deus eu tenho um casamento abençoado, tenho um marido abençoado na presença de Deus. Todos nós dois servimos ao Senhor, mas eu tenho duas filhas que não, tá? Eu tenho a Lohana com 23 anos e tenho a Vitória com 15 anos que não servem ao Senhor. Desculpa, tá? Minha janela tá aberta e eu moro de frente para a pista, para a RJ. Então, elas duas não servem ao Senhor, né? Elas duas não são convertidas. Então vão à igreja lá uma vez ou outra comigo e ele, mas não vão sempre, tá bom? Eu tenho a minha filha mais velha que também é desviada da presença do Senhor, mas tem o temor ainda, conhece a palavra. A Lohana e a Vitória não conhecem a palavra, mas a minha filha mais velha, Luana, conhece. Ela, meu genro, também conhece a palavra de Deus. Estão afastados, mas conhecem. Mas a minha filha é temente, faz as orações dela, com certeza. Tem um casamento abençoado por Deus, meus netos também, graças a Deus. Mas nem por isso não vou deixar de orar por ela, né? Porque eu creio em Deus que ela vai voltar. Ela e meu genro vão voltar para a presença do Senhor. Amém? Então eu faço essa reunião das quinta-feiras, eu participo dessa corrente pela minha família, pelas minhas filhas, pela conversão das minhas filhas, pelo arrependimento da minha filha mais velha, que ela venha voltar para a presença do Senhor, para que Deus venha fortificar cada vez mais a minha fé, a minha comunhão com Ele, a minha aliança com Ele, eu e meu esposo, tá bom? Então é uma reunião maravilhosa. Para quem não sabe, eu congrego na Igreja Universal do Reino de Deus, tá bom? Então toda quinta-feira tem a terapia do amor. Aquele que tiver precisando buscar pela sua vida sentimental ou pelos seus filhos, netos,
pela sua família, procure uma mais perto de você, que eu garanto que você não vai se arrepender. Assim como tem a quarta-feira da alma, como tem os domingos, amém? Então, esse aqui foi o estudo de quinta-feira, tá? Toda a construção começa com o chão. Eu vou deixar aqui bem devagarinho para aquele que quiser ler ou printar a tela, tá bom? Ó. Amém? Eu acho que dos 7 conselhos também eu já havia colocado no outro vídeo, os 7 conselhos também são maravilhosos, né? Não custa relembrar, né? Os 7 conselhos para se ter um ano de vitórias, tá bom? Ó, Deuteronômio 4:29, segundo, Provérbios 4:23, terceiro, Mateus 6:12, quarto, 1 Coríntios 15:58, o quinto, 1 Coríntios 9:26, sexto, Ezequiel 37:26, sétimo, Salmo 72:13, amém? E hoje eu iniciei a leitura em Romanos, tá? Hoje eu iniciei Romanos, aí aqui o prefácio e saudações, né, que é a carta que Paulo enviou para Romanos, e a leitura vai até o 16. Então hoje eu fiz o 1. Maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Então, ó, a fé dos romanos, Paulo vai levar a palavra de Deus a eles, né? Explicar para eles o porquê ele está ali, porque Paulo foi levado. O que acontece? Tem que ler Atos, certo? Porque você lendo Atos, você vai entender Romanos. Um evangelho se junta, né, com o outro. Então você tem que ler Atos. Para você ler Atos todinho, aí você vai vir para Romanos, porque você vai entender a história de Paulo, que está lá em Atos, começou lá em Atos. Então aí você vai entender toda a trajetória de Paulo, tá? Que Paulo foi trazido para Roma porque ele queria ser julgado pelo César, né? Então, primeiramente, ele foi levar a palavra para os romanos, porque ele ficou preso em uma casa, né? Ele continuou preso, mas ele ficou numa casa, e com isso ele pôde ficar falando de Jesus, né? Falar da trajetória de Jesus, né? Quando ele veio na terra. Então ele veio falando de Deus, da criação de Deus, né? Vou ler um pouquinho para vocês. Amém? A fé dos romanos, Paulo anela vê-los. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como insensatamente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados.
Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignores que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. É assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. O assunto da epístola à justiça pela fé. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. A idolatria e a depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes em seus discursos, e se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. É semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades um para com os outros, varão com varão. Não preciso nem falar, né? Cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E com eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte ou de que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem os que as fazem. Que leitura maravilhosa, né?
Que leitura maravilhosa. Quem puder, abre sua Bíblia, medita. Medita sobre Romanos 1. Deus nos ensina a todo momento, e a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. A gente precisa se alimentar, a gente precisa ter conhecimento e conhecer a verdade. Então, essa é a leitura de Romanos que eu estou fazendo, tá? E agora eu vou fazer o devocional, né? O pão diário, que eu faço todos os dias. Né? Então, vamos fazer. Hoje são 6, né? Hoje são 6. Deixa eu ver aqui na minha folhinha. Hoje são 6. Domingo, segunda. Ô, Jesus. Eu tô lá em janeiro ainda, acredita? Agora que eu tô vendo aqui que eu esqueci de tirar janeiro daqui. Nós estamos em fevereiro. Então vamos lá, fevereiro. Hoje é 6. Isso aí. Então vamos ler, tá? Deixa eu segurar aqui com a outra mão, que eu tô segurando com a mão. Só um minuto. Deixa eu focar. Coração e a alma, né? Sabemos que o maior mandamento é amarmos ao Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Dizer que amamos o Criador é fácil, mas como demonstrarmos isso, né? O rei Josias foi um dos maiores exemplos do que significa amar a Deus de todo o coração no Velho Testamento. Quando o templo estava sendo restaurado, um sacerdote encontrou o livro da lei escondido nas paredes. Quando leu a lei, Josias se entristeceu e agiu imediatamente. Ele renovou sua aliança com o Senhor diante de todo Israel. Ele destruiu todos os falsos ídolos, os santuários e os lugares altos associados a outros deuses. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés, 2 Reis 23, 25. Nós nos entristecemos quando lemos as Escrituras e percebemos que estamos longe de cumprir os seus mandamentos. Nós nos entristecemos quando lemos as Escrituras e percebemos que estamos longe de cumprir os seus mandamentos. Estamos dispostas a assumir uma posição contra os ídolos de nossa cultura? Deus se agradou de Josias, porque o seu coração se sensibilizou e ele se humilhou diante do Senhor. Dedique um tempo hoje para renovar o seu compromisso com o Criador e mostrar o seu amor por ele por meio da obediência à sua palavra. Então vamos lá, a leitura é 2 Reis 23, 25. Então vamos lá. Segunda Reis 23, 25. Gente, tá um calor insuportável.
Eu desliguei o ventilador de teto porque meu ventilador faz um barulho que parece um helicóptero. E eu tô aqui derretendo. Mas amém, para Deus vale muito a pena. Vamos lá. 2 Reis 23, 25. 23. 2 Reis 23, 25. Olha. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Ali começa o 26. Amém? Meus irmãos, temos que nos entregar, temos que nos entregar totalmente para o Senhor Jesus. Temos que nos entregar totalmente ao Senhor Jesus. Olha que dia lindo que está fazendo. Que dia lindo que está fazendo. Céu lindo. Céu lindo, 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 lindo. Céu lindo. Isso aqui é a área verde do condomínio onde eu moro. Gente, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Que vocês tenham um dia abençoado, uma semana abençoada com a presença de Deus. Que o Senhor Jesus esteja dentro do lar de cada um de vocês. Amém? E não se esqueçam de ler a Bíblia, de meditar, de se alimentar com a palavra de Deus, tá bom? Jesus está voltando e a gente precisa estar cada vez mais forte no Evangelho, na presença do Senhor. Amém? Ficam todos com Deus. Um beijo enorme no coração de vocês.